Qual é o tema da mensagem de hoje? Somos um. Somos um. Eu acho que eu já ministrei alguns tópicos, acho que eu falo muito desse assunto, mas eu nunca acredito que preguei especificamente com esse tema. E foi esse tema que Deus falou ao coração da minha esposa. Não foi ao meu coração. E ela falou, fala sobre isso. Eu ministrei, montei essa ministração. E Deus falou no meu coração também. E eu não tenho dúvida que Ele vai falar o seu coração. Pegue na mão dessa pessoa linda que está ao seu lado. Escolhe uma pessoa para você olhar. Se não der para olhar porque está no número ímpar, e às vezes sobra um, né, irmão? Aí você intercala, olha para um, olha para outro. Diga para o seu irmão assim, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Diga, Jesus morreu na cruz com o propósito de sermos um, para que o mundo creia que Jesus veio à terra. Diga, quanto maior a divisão, maior é a dificuldade de propagar o Evangelho. Diga, somos um para que o mundo creia. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 15. Ainda de pé, por favor. Romanos, capítulo 15. Eu vou usar bastante a palavra de Deus. E vamos entender um pouquinho o nome da nossa igreja. Romanos, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 5 ao 7. Me perdoe, irmão, eu vou ler do 1 ao 7. Romanos 15, do 1 ao 7. Diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Essa palavra, ela se encontra no livro de Salmo 69, 9. Paulo sempre citava um salmo, um profeta, e aqui ele cita Salmo 69, versículo 9. E no versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, do meio do quê? E do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Cristo em? Cristo em? A esperança da glória. Versículo 5. O Deus que concede perseverança, ânimo, dê-lhe um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim que vocês glorifiquem a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode sentar? Eu vou ler alguns trechos da versão A Mensagem, desse mesmo capítulo, para que vocês possam entender de uma forma mais contemporânea aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E eu vou ler a partir do versículo 2, que diz, está um pouquinho antes da possibilidade da leitura, pelo menos no aplicativo, que ele vai do 1 ao 2 direto, mas diz assim na parte B,
Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como posso ajudar? Foi o que Jesus fez. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas sempre estando disposto a ajudar. Assuma os problemas dos problemáticos. Assim as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado na Escritura há muito tempo, estejam certos de que foi escrito por nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com o conselho caloroso, o pessoal das Escrituras venham a nos caracterizar, mantendo alerta para o que ele vier a fazer, que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Eu vou ler só até aí. Você vê que tanto Paulo quanto Jesus, eles consideram a unidade, o poder da permanência, tanto que foi uma das metas de Jesus, é que nós dessemos fruto, e fruto que permaneça. A permanência, ela tem tudo a ver com o esperar em Deus. E o esperar em Deus tem tudo a ver com a maturidade. E aqui é muito claro, né? Eu vou ler de novo essa parte da versão A Mensagem, que diz que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal, caloroso, desenvolva a maturidade de vocês. Como é que se faz isso? O próprio texto explica, de modo que possam estar lado a lado, um ao outro, assim como Jesus se pôs lado a lado de cada um de nós. A maturidade cristã, ela tem tudo a ver com a unidade. Não vou dizer que não é à toa que rima, mas foi muito bom essas palavras combinarem. Maturidade, unidade, porque tem tudo a ver. Estar ao lado de alguém é um desafio. Os casamentos que o digam, amém ou não amém? Amém. Os irmãos mais novos e mais velhos que o digam, amém? Não é fácil você estar ao lado de alguém, entender as dificuldades, como diz aqui, entendendo, o autor da mensagem é bem enfático, ele fala suportando os problemáticos. Para você entender isso, você precisa realmente ter muita maturidade. E isso quer e requer de nós algo que agrade o Espírito Santo, agrade a Deus. E nessa introdução eu queria citar algumas coisas que você já me vê falando aqui. E uma delas se refere à unidade do mundo. A Bíblia fala que a unidade do mundo, o emprego da força que o mundo coloca para estar junto é muito superior ao nosso. Se o jogo do Flamengo fosse dia 25, provavelmente aquele estádio não estaria com menos pessoas. Se o jogo do Flamengo fosse dia 24 de dezembro, o estádio daquele estádio estaria com o mesmo, mas a nossa unidade, a nossa perseverança, nosso poder de muitas vezes se comprometer com essa unidade não é tão grande, se a gente for muito sincero, com os flamenguistas. E a unidade que se tem com a instituição que eu trabalho, foi feita uma pesquisa e o Exército é a instituição mais benquista, é a instituição mais organizada no que tange conseguir que as pessoas façam a mesma coisa, da mesma maneira, com o mesmo uniforme, de uma forma geral e no Brasil inteiro. É o Exército Brasileiro. E o Exército escolheu o nome do local que se trabalha com esse nome, unidade. Qual é a sua unidade? A unidade aqui que você conhece, mais próximo, é o 5º BIL, se chama unidade. A minha unidade hoje é a base de aviação de Taubaté, se chama unidade. A minha farda é a mesma farda dos meus companheiros. A única coisa que muda é a parte de cima, se chama cobertura. Mas isso é para apenas identificar a profissão, o emprego daquela arma, daquela força, daquela unidade naquele local. E é tão tremendo como a gente consegue ver a unidade, por exemplo, dos taxistas, dos motoqueiros. Tenta atropelar um motoqueiro em São Paulo, mesmo você estando certo. Tenta apenas não
dá local ali no corredor. Tenta você querer andar na faixa normal e não andar um pouquinho para a esquerda para que ele não possa passar. E por um acaso você esbarra nele, com a culpa sendo dele, por ele fez a curva no lugar errado e ele cai no chão. Os motoqueiros não vão querer saber se você está certo ou errado, eles vão parar, vão gritar com você, quando chegar a polícia, vão mentir. Não estou dizendo que nós temos que fazer isso, porque nós não fazemos, mas a unidade deles é tão forte que eles conseguem se unir para poder estar com força. Se você vê o número de projetos dos homossexuais na Câmara dos Deputados, no Senado, e proporcionalmente o número que eles são, não estou nem entrando no mérito se está certo ou errada a conduta moral deles. Eu estou falando da quantidade de homossexuais que tem no mundo e a quantidade de evangélicos que tem. As leis que se aprovam protegendo os homossexuais são muito maiores que a dos evangélicos. Hoje existem 40% de evangélicos e nós não temos 40% das leis aprovadas. Eles têm apenas 0,5%, não sei, 1%, eu não pesquisei sobre isso, mas provavelmente mais do que isso não seja, eles conseguem aprovar, no que tange lei, mais de 10%. Ou seja, 10 vezes mais do que eles são, eles conseguem aprovar. Experimenta falar mal de um homossexual na rede social. Não precisa nem falar mal. Adianta você falar assim, ó, o meu filho veste azul. Provavelmente, algum engraçadinho vai escrever embaixo ali de você, olha, o que foi? O que você está pensando que é? Você está cutucando a gente? Agora mete o pau num pastor, num líder de célula. O pessoal fala, mas se eu defender, o que vão pensar de mim? Meu Deus do céu, não vou fazer nada, meu Deus. Literalmente. Eu não estou nem falando de Bíblia, eu estou falando de dados científicos. Eles são muito mais unidos do que nós. Muito mais. E é tão tremendo quando nós conseguimos entender o que Paulo está aqui, você começa a entender quando ele usa essa palavra rogo, que é a mesma conotação de suplico, a mesma conotação de peço com todas as minhas forças. Ele usa essa conotação, Jesus usou, Paulo usou apenas para que a igreja tenha unidade. Essa expressão, clamo com todas as minhas forças, ela veio para que a igreja do Senhor Jesus tenha unidade. Essa foi a força que Paulo e que Jesus, ele é o nosso referencial maior, ele empregou no capítulo 17 de João, e Paulo no livro de Efésios, no livro de Romanos, no livro de Filipenses, ele expressou essa força para determinar que nós precisamos ser um. E o referencial que o próprio Cristo disse foi em João, capítulo 10, versículo 30, ele falou, calma aí, o referencial disso sou eu e o papai. E ele falou, eu e o pai somos um. E eu quero trazer para você aqui hoje essa reflexão, essa koinonia, essa é a palavra do grego, essa comunhão que é tão importante, e foi importante para a igreja primitiva, foi importante para todas as igrejas que Paulo ministrou. Não há um só, a expressão mais repetida no Novo Testamento é a expressão uns com os outros. Amai, suportai, perdoai, confessai. Tem muitos outros termos que eu poderia citar, mas a expressão mais repetida no Novo Testamento é a expressão uns com os outros. Não tem como você viver o evangelho dentro da sua casa e falar, eu sou crente. Porque o evangelho é o evangelho relacional. Você não consegue ler a Bíblia e ficar dentro da tua casa e falar, eu sou cristão. E só vou para casa, só fico em casa. Não tenho comunhão com ninguém, não vou numa célula, não vou na igreja, não participo, não tem como. A unidade do corpo de Cristo é algo sobrenatural. E eu quero começar essa mensagem com a primeira ilustração, o primeiro tópico, como você quiser dizer, que ser um não é uma crença, não é um valor, não é um comportamento, não é um resultado. Ser um é o principal de tudo. Ser um é um princípio. Ser um é o quê? É um princípio. E sem princípio, nós não chegamos a lugar nenhum.
Sem princípios, o mundo está fadado ao fracasso. Sem princípio, nós não conseguimos receber nada. Os maiores poderes que nós temos, que Deus nos permitiu ter aqui, ele requer unidade. A Bíblia fala, se nós formos um, tudo que nós pedirmos para Deus, tudo, ele vai nos dar. Não há algo que ele não dá. Ele só não vai receber se nós pedirmos para gastar nos nossos próprios deleites. Se nós tivermos força, e não é à toa. E esse princípio, irmão, não é apenas um princípio cristão. Quando você vai em Provérbios e Salmos, você vê que qualquer grupo que se relacione bem, em unidade, com foco, determinação em pregar, e não é à toa que esses movimentos aí de motivacional, eles falam isso, determine, sonhe, visualize, consegue. Por quê? Você está todo mundo gritando, está todo mundo determinando daquela empresa, e é verdade, vai conseguir. Você vê que os maiores movimentos que estão certos, eles se pautam em princípios da palavra de Deus. A diferença é que eles não dão a honra, a glória e o louvor para o autor da palavra de Deus. Eles falam que eles que fazem, eles que conseguem, eles que viram. E é tão interessante como funciona fora da igreja e não funciona na igreja. Como funciona na empresa e muitas vezes não funciona na igreja. Como funciona num movimento onde as pessoas nem se conheciam antes, aí passam a fazer um sistema, um método, uma motivação, eles estão ali, eles acreditam, fazem, funcionam, e tudo aquilo que Jesus já escreveu, já deixou de carteirinha para a gente, bonitinho para a gente fazer. E eu quero te dizer aqui hoje, meu irmão, que Deus vai mudar a tua vida com o poder da unidade. No teu casamento, na tua unidade com Deus em primeiro lugar, na tua unidade com o seu líder, com o seu discípulo, com a sua célula, isso vai transformar a cidade de Lorena, em nome de Jesus. E se você tiver esse poder alinhado no teu coração, não como um valor, não como uma crença apenas, não como um sentimento, não como um comportamento, não como um resultado na sua vida, mas como um princípio, porque o resultado muda, o comportamento muda, o sentimento muda. A crença muda. O muçulmano vira cristão. O valor muda. Mas o princípio ele jamais será abalado. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você pode dizer amém? Amém. E a palavra de Deus diz, nesse primeiro tópico, ser um é um princípio. Atos capítulo 2, versículo 44, o texto da igreja primitiva. Ele nos reporta no versículo 44, uma frase que a igreja conhece de cor e salteado, um dos fundamentos da comunidade apostólica que somos um, os que criam, mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum. O que eles tinham em comum? Tudo. Tenta entrar no exército com a camisa diferente. Tenta entrar numa empresa consolidada com um uniforme diferente. Você não consegue, irmão. Se você vê que uma empresa tem sucesso, uma grande rede de restaurante chamada Outback, é impressionante. Eu como em São José dos Campos, eu como em São Paulo, o atendimento do garçom, o cardápio, o paladar, o sabor, as perguntas que fazem são as mesmas. É por isso que cresce, reproduz. Nasceu, cresceu, está se reproduzindo, porque eles são um. E quem questiona? É por isso que funciona, por isso que almeja lugares altos, por isso que chega em lugares nobres. Esse texto que diz em Atos 2, 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É tão interessante esse princípio. Ele diz aqui no versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se. Ou no templo, ou no lanchinho da célula, ou no Natal, ou no Ano Novo, ou em qualquer momento eles estavam juntos, todos os dias.
com alegria, sinceridade no coração, com as refeições, juntos eles participavam. Você pode ver que não era um povo religioso, porque era um povo que se reunia no templo, você está aqui, se reunia na casa, você vai para a cela, mas também eles faziam lanches, iam para o shopping, faziam as coisas que não tinha shopping naquela época, eu estou trazendo para hoje. Mas eles estavam juntos. Era uma característica da igreja primitiva, era estar junto. E é isso que Deus quer trazer para nós nessa noite. Esse princípio de igreja. Ser um. Tem uma frase que surgiu, ser um não é para qualquer um. Depende de como você vê. Ser um, na verdade, é para todo mundo. Não é para qualquer um, porque muitos não querem. Ser um é para todos. Mas essa frase se tornou verdadeira, não é para qualquer um, porque alguns rejeitam esse sentimento. Rejeitam essa força, rejeitam, pior, esse primeiro tópico, esse princípio. Porque é um princípio. Pode ver que esse princípio, no texto que é conhecido como o texto da igreja primitiva, ele se aplica a todos os versículos. Olha o versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso é a comunhão. Um só ensino. Está vendo o ensino daqui? Eu compartilho o que eu aprendi. Não vou mudar, não vou botar nada. Se tiver alguma coisa, eu vou alinhar para que o que passar, ser tudo certo. Olha, a comunhão, unidade de novo. Partir do pão, ceia, unidade de novo. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Mantinham-se unidos. Mantinham-se unidos. Todos os dias eles continuavam a reunir-se. Deus, ele quer de nós um sentimento, uma vontade sobrenatural de aplicar esse princípio muito mais do que todos os exemplos que eu te dei aqui na introdução. A Bíblia fala que no avivamento final, a nossa unidade vai trazer a glória do Senhor. E o texto que eu li no livro de Romanos fala que essa unidade glorificará a Deus. E a Bíblia fala que quando nós temos, aleluia, aleluia, ela fala que os nossos frutos glorificam a Deus. Porque quando você é um com a sua esposa, você é um na alma, você é um no espírito, mas você também é um na intimidade, no corpo. E quando você tem intimidade com ela, o natural da coisa é o quê? Você tem um fruto. Você tem uma semente, um filho. E quando nós temos unidade com Deus, o natural é termos filhos espirituais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Quando nós temos intimidade com Deus, intimidade conosco, intimidade com a igreja, intimidade antes disso com a família, isso glorifica, a Bíblia fala que isso glorifica a Deus. Repita comigo, ser um é um princípio. A Bíblia fala que nada pode nos separar. Pastor, a Bíblia fala do amor de Deus, não fala da igreja, do líder. Não, está falando do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, beleza. Deus amou o mundo de... O que ele fez? Deu o seu filho. O que o filho fez por nós? O que ele fez por nós? O básico. O que ele fez por nós? Morreu onde? O preço foi... vamos lá. Eu sei que foi pago um alto preço. Esse alto preço que foi pago foi para quê? Para que nós fôssemos um. Nada nos separa do amor de Deus. O amor de Deus deu o seu filho. O filho morreu na cruz para que nós fôssemos um. Então eu quero te dizer, meu irmão, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai nos separar. E para não sair daqui sem ser o pastor Poblan, eu fiz um estudo nada. No grego, no hebraico e no aramaico. O que nada significa? Então, para ler a Bíblia, tem que ter muita maturidade. Para ler a Bíblia e ler o capítulo 1, aí você vai entender esse amor que Paulo define. Aí você começa a entender por que ele fala de maturidade, que tem tudo a ver com esperar, que tem tudo a ver com unidade. Aí você começa a entender que ele fala assim, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é paciente, é longânimo, é tardio em se irar.
Mas quando eu era menino, eu pensava como menino, eu ia para onde eu queria. Mas agora que eu sou velho, eu não penso mais como menino. Quem quer ter maturidade em Cristo Jesus aqui? Diga amém. Esse capítulo de Coríntios, ele vem falando, você começa a entender. Tu me amas, Pedro. Seja um comigo e apacente aqueles frutos que eu vou te dar em nome de Jesus. Seja um comigo, Pedro. Seja um comigo, Pedro. O livro de 1 Coríntios, ele fala desse amor que tudo suporta, tudo crê. E diz no versículo 8, o amor nunca perece. As profecias vão embora, as línguas vão embora, o conhecimento vai embora. Mas diz aqui, no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Agora, meu irmão, eu sou adulto, eu sou maduro. E a maturidade, ela tem tudo a ver com a unidade. A maturidade tem tudo a ver com esperar em Deus. A maturidade tem tudo a ver com esse princípio de ser um. Repita comigo, ser um é um princípio. Agora repita comigo, ser um requer esforço e assumir o chamado. No livro de Efésios, no capítulo 4, seu casamento, meu irmão, requer esforço. Seu casamento, minha irmã, requer esforço. Você que saiu da Universidade da Vida agora, a vida com Deus, aquela festa que aconteceu aqui, é uma benção. Mas permanecer agora no Natal, no Ano Novo, vai requerer de você esforço. Ter compromisso na casa de Deus requer esforço. Sempre quando alguém quer tomar uma decisão, num casamento, em qualquer lugar, eu chego para ela e falo assim, ó, cante uma música de Cristo que justifique a decisão que você vai tomar. Pastor, eu vou separar, não aguento mais minha mulher. Beleza, irmão. Canta uma música que justifique essa canção aí, essa tua decisão. Vai ter que cantar a música do mundo. Eu era feliz sem saber, isso me revolta. Vai ter que cantar a música do mundo. Agora, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão, lado a lado trabalhando, a igreja edificando, a minha casa edificando e vencendo as barreiras pelo amor. Você pode dizer amém? Diga, ser um requer esforço e assumir o chamado. Diz aqui no versículo 1, como prisioneiro de Cristo. Efésios 4:1. Rogo-lhes. O que ele está pedindo? Mais alto, meu irmão. Só os homens. Só as mulheres. Não existe expressão rogo se ele não está pedindo unidade do corpo. E ele diz aqui, ó, rogo que vivam de maneira digna pela vocação que receberam, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pode ver quando fala rogo é só unidade, ó. Que haja um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamadas era uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós somos um para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Meu amado, quando você entende isso aqui, você entende o clamor, que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até no que Jesus falava, Paulo imitava. Como ele falava, rogo para quê? É isso que eu vou fazer. Ele se afastava de quem? É desse que eu vou me afastar.
O que ele fazia? É isso que eu vou fazer. Ele realmente era um imitador de Cristo. Nem casar casou. Quem está comigo aqui? E você começa a entender. No versículo 11. Eu quero dizer para você uma coisa. Você tem um chamado, meu irmão. Eu acho que só poucos entendem. Você tem um chamado. No versículo 11 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Só dá um glória a Deus quem já se identifica aí. Vamos lá. Ele designou um para apóstolos. Tem pouco apóstolo na igreja. Profetas. Evangelistas. Pastores. Mestres. Tem pouco. Gritou, irmã? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Não é para sentar no banco. Não é para ficar aqui, tá bom, do jeito que tá. Não. É para preparação. Capacitação. Aí, ó, quem está sendo na Universidade da Vida, pega o bisu aí, ó. Capacitação. É para isso que você foi chamado. Amém ou não amém? Amém? Nós queremos te capacitar. Pastor, qual o propósito dessa capacitação? Qual o propósito desse chamado? Para que eu vou ser evangelista, pastor? Para que eu vou ganhar alma sendo evangelista? Consolidar as pessoas na igreja com esse coração, sendo um bom pastor? Para que eu vou ensinar essas pessoas sendo um bom mestre? Para que eu vou falar palavras proféticas para elas, designar elas no destino e no chamado que elas têm? Para que é isso, meu irmão? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E para que o corpo de Cristo vai ser edificado, pastor? Até que alcancemos o quê? A unidade da fé. Até que. Eu poderia botar outro tópico aqui. A unidade, ser um, é um processo. Ser um é o quê? Eu vi uma... Se vocês acharem aí no áudio vídeo, depois eu pago um lanche. Rapaz, a Mariana tirou o dedo rapidinho do negócio. Já está procurando ali. Só falar do lanche. Eu sei que ela fazia sem pedir o lanche. Estou brincando com você, Mariana. Mas olha aqui. Existe uma ilustração na internet de uma árvore andando sem raízes. Com raízes, mas andando pelo jardim. É uma árvore que está andando com as raízes. Só de olhar a imagem assusta. É uma coisa anormal. Não é normal você ver raiz. Né, Robson? Não é normal ver alicerce. Não é normal. Você vê a casa aqui em Lorena. Você vê os prédios. Você vê o quê? A janela. Você vê a porta. Você vê... Pode ver até o que não deve pela janela. Se a menina não vigiar, você pode ver. Você vê tudo que você quer, meu irmão. Mas você não vê o alicerce. Ninguém sabe o preço que você pagou para estar aqui. Ninguém sabe o preço que você pagou pelo seu marido, pela sua esposa, não sabe. Às vezes ele vai olhar a rachadura. Ih, esse alicerce não dá não. Aí que ele vai lembrar do alicerce, quando vê o defeito. Mas eu quero te dizer que as suas raízes são profundas nesse lugar. Eu quero declarar que as suas raízes, meu irmão, elas são profundas aqui, porque elas estão em Deus. Amém. E esse texto que eu estou te falando, a unidade, ser um, requer esforço. Qual é a parte mais difícil da obra, meu irmão? Você está lá, parece mais preocupante, será que está bem feito, será que não está bem feito? É o alicerce. Quanto tempo você tem de cristão, você acha que o seu alicerce está pronto? Casamento tem que ter alicerce. Pastor, deu ruim. Vamos resolver isso aí. Não vamos demolir, não. Dê um jeito. Vamos botar as estacas do lado e firmar mais alicerce. Se não fez no início, dá para fazer. Tem reparo. Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua célula, vai mudar a tua igreja, vai mudar tudo que você precisa, em nome de Jesus. Ser um requer esforço e assumir o chamado. Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E sempre quando fala de unidade, fala aquilo. Você pode ver que a maturidade vem depois. Não vem querer ter maturidade para ter unidade, que você vê que sempre na Bíblia vem depois. A maturidade na fé. Quando e não adianta você não descobrir o seu chamado, porque você nunca vai ter unidade espiritual. Você pode ter na célula uma amizade,
Isso é muito bonito também, mas não vai ser em Jesus, não vai ser no chamado. Uma amizade é muito bonita, e nós também temos amizade na célula, mas não é só amizade. Nós temos um vínculo de paz, um vínculo espiritual, uma conexão espiritual que traz propósito para o reino de Deus, para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É uma troca, é uma transmissão, é um empoderamento. A união traz poder. Você vê pela Lorena inteira aí espalhada uma frase: juntos somos mais fortes. Somos um, para que o mundo creia. A unidade traz empoderamento. Repita comigo: unidade traz empoderamento. Diga: unidade é um processo. E lê o tópico 2 agora para mim. Diga: unidade requer esforço e assumir um chamado. Depois em casa você lê Zacarias 11. Existia 2 varas: a vara do favor e a vara da unidade, a vara da união. Você já leu isso na Bíblia? Bota aí pra gente. Olha aí. Coisa firme. Olha aí. Onde vai parar essa árvore? Não vai parar em nenhum lugar. Só de você olhar isso aqui, o que vai acontecer com essa árvore? Em pouco tempo. Morrer. Vai morrer. Você é um cristão de princípios. Diga assim: ser um é um princípio. Ser um requer esforço e assumir um chamado. Agora diga para o seu irmão, olha para a cara dele e diga assim: você não é um espelho, irmão. Diga: somos diferentes, mas somos um. Podemos repetir isso de novo? Diga: somos diferentes, mas somos um. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 12 em diante. As peças de um quebra-cabeça são iguais ou diferentes? As peças de um carro são iguais ou diferentes? Os órgãos do corpo humano, os nossos membros, são iguais ou diferentes? Mas tudo isso forma uma coisa só. Os órgãos e os membros formam um corpo. As peças do carro formam um carro. Quebra-cabeça forma uma linda paisagem, uma imagem bonita. E a nossa unidade vai trazer a glória do Senhor. Primeiro a tua unidade com Deus. Depois a tua unidade com a tua esposa, com a sua família, com o seu marido. Você que é solteiro, com seus pais, com seus irmãos. Mas aqui nós estamos falando da igreja. 1 Coríntios 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo fomos batizados. Quem foi batizado aqui hoje? Está aqui? Diga amém. Olha aí. Em um único Espírito, quer judeus, gregos, escravos, livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pensa no membro da tua célula. Se todos fossem ele, imagina lá. Agora você pensa aí, quantas pessoas não estariam na célula? Se fosse só esse que você pensou. Mesmo que você pensou no melhor. De repente tua célula não teria adoração, não teria um lanche gostoso. De repente a tua célula não receberia bem a pessoa. De repente na tua célula o cara traz um monte de gente, mas aquele que vai embora é o que ele percebe, o que ele sai depois e vai lá atrás dele. Meu amado, você não olha o outro. Ah, mas eu não sou igual a ele, eu não faço o que ele faz, então eu não sirvo para nada. Não!
A Bíblia fala no versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. São esses que muitas vezes fazem a diferença, são aqueles secretos, são aqueles que oram mais, são aqueles que buscam mais, são aqueles que fazem a diferença, e muitas vezes são aqueles que deixam a sua célula e essa igreja de pé. Pela oração, pelo chamado, é aquele que percebe detalhes que você não percebe. Deus, Ele quer trazer esse poder da unidade para que nós possamos, de fato, sermos um. Então, repita comigo. Ser um é um princípio. Ser um requer esforço. E assumir um chamado. Eu vou trazer os meus aqui que veio na hora. Aqui. Diga, ser um é um processo. Diga, ser um é ter maturidade. Agora diga, somos diferentes. Mas somos um. Tem uma outra ilustração que mostra uma chave de fenda assim, com as peças indo embora. Procura aí de novo, Mariana. Me ajuda aí hoje. É uma ilustração tão interessante. É uma chave de fenda com os irmãozinhos assim. Sacode teu irmão e fala assim para ele, você faz muita falta no reino de Deus, né? Agora diga para ele, profeticamente, diga, eu nunca quero sentir a sua falta aqui. O que isso quer dizer? Que você vai permanecer em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Agora uma frase que eu amo também, que a igreja conhece há muito tempo, é o tópico 4 dessa mensagem. Diz que alegria, falou em alegria, falou em... Meu amado, a gente vê tanta gente se alegrando com tanta coisa. É só olhar o Face, o Instagram, o Stories, você vai ver o que essa pessoa mais se alegra. Você não vai se definir por isso. Eu mesmo não estou me definindo nada. Eu estou há um tempo sem mexer nisso. Estou em jejum. 40 dias. Sem Instagram, sem Facebook, sem nada. Só se me convidar para comer em casa, irmão, você já sabe, né? Pastor Natan, ano novo. Deus me voltou lá no original. Um jejum que eu fiz lá quando eu assumi a igreja. E eu estou fazendo esse jejum igual, sem rede social, só jornal. Não quero conectar com nada, meu irmão. Eu já li vários livros da Bíblia só nesses 3 dias. Os livros de Paulo já estão quase terminados. Eu sempre li Bíblia, meu irmão. Mas é muito bom estar sempre conectado com Deus. É muito bom estar todo dia aqui, ó, 5h30 da manhã eu estou aqui. O dia que você se der na telha e você quiser vir, irmão, pode vir. Todo dia, se for um dia útil, 5h30 da manhã eu estou aqui. Se for um dia não útil, 8 horas da manhã eu estou aqui. Todo dia. Eu decidi fazer esse propósito com Deus. Vamos olhar essa imagem. Diga para o seu irmão, olha só que eu nem me lembrava da frase. Tem tudo a ver com o tópico 2. Diga para o seu irmão, não fuja do seu chamado. Diga, seja um instrumento que Deus quer usar. Olha, vamos aplaudir Jesus pelo quinto tópico que o Espírito Santo trouxe. Senão as peças vão ser difíceis de manejar, meu irmão. E diz aqui, eu quero ler com você, o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler alguns textos que você vai entender do falou alegria, falou unidade. Olha aqui, ó. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. O que ele está suplicando? Clamando, rogando. O que ele está pedindo? Concordem uns com os outros. Mais uma confirmação de Deus para a sua vida. Olha aí. No que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. Isso é unidade. Isso é bênção. Isso é alegria. Isso é paz. Deus, Ele quer que você compreenda o que Ele está trazendo ao seu coração. Ele quer que você compreenda que não haja divisão, porque divisão traz tristeza. Unidade traz alegria. Quem se alegra com tristeza, quem se alegra com pessoas indo embora, é o Espírito Anticristo. Mesma coisa, tem gente que fica triste que a igreja cresce. Pastor, não é possível, pastor. Tem. E fica torcendo contra.
É um espírito contra. Não estou falando da Somos Um, não. Estou falando do reino de Deus. Tem gente que consegue ficar triste se a sua célula cresce. Se a sua célula é unida. Como é que você vai ficar triste com uma célula unida? É alegria o tempo inteiro. Quando eu vejo um vídeo de uma célula se alegrando, isso alegra o meu coração. Até porque a Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. No capítulo 13 de 1 Coríntios, olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 11. Olha aí, ó. Quando eu era menino, falava como menino, raciocinava como menino. Quando, porém, me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora no livro de 2 Coríntios. Aleluia. Perdão. No livro de Filipenses 2. Diz assim. Filipenses, capítulo 2. Mais uma vez. Olha que interessante isso aqui. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Olha o que Paulo pede. Completem a minha, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, uma mesma atitude. Completar a alegria, se alegrar, meu amado, é muito bom. Mas completar a alegria é ter o mesmo modo de pensar. Isso não é manipulação, isso não é persuasão, isso é de Deus. Pastor, mas se o líder estiver errado e quem está embaixo certo, tem que mudar a cabeça do líder. Dá o teu jeito, aperta o off, dá um restart, dá lá como é que dá o nome, Douglas? Como reinicia, faz um download, um backup, dá o teu jeito, meu irmão, mas muda. Nós precisamos ter uma só unidade, um só propósito. Não adianta eu acho que isso aqui está certo. Não, eu não acho. Eu vi um texto muito interessante falando de igreja. Por que um é assembleano e o outro é presbiteriano e o outro é Somos Um? Porque, meu amado, ele concorda com aquela igreja. Tem alguma coisa ali que ele não concorda, então não tem como ele ficar ali. Como é que um cara que crê que uma vez salvo para sempre, ele vai ficar na Assembleia de Deus? E como um cara que crê que não é um calvinista, ele é um arminiano, como é que ele vai lá para o presbiteriano? Não vai sofrer. Pastor, os dois estão errados? Não sei. Os dois estão certos? Não sei. Os dois estão salvos? Eu creio que sim. Mas ele vai sofrer no lugar. Pastor, eu não gosto de comunhão, eu não gosto de discipulado, eu não gosto de amor. Você está no lugar errado. Vai sofrer, porque essa linguagem nunca vai mudar, porque nós somos um nesse propósito. Amém ou não amém? Amém. Meu amado, discipulado é um princípio de Deus. É um chamado de Deus, é um chamamento de Deus. E a preocupação aqui, você vê, do apóstolo Paulo, é tão tremenda, essa alegria completa, é algo sobrenatural. Em Filipenses, no capítulo 4, olha aqui, que diz no verso 1, portanto, meus irmãos, a quem amo, a quem tenho saudade. De quem você tem saudade? Paulo estava viajando, ele tinha saudade da igreja. Paulo estava viajando, ele tinha saudade dos irmãos. Você já viu meus posts quando eu viajo? Você já viu o meu coração quando eu estou muito tempo longe, onde eu volto? Você vê como é que está o meu coração? Não é só a internet não, irmão, vê o meu coração. O Alexandre um dia me falou assim, pastor, eu vi, o senhor viajou, o senhor foi para a praia e tal, a gente vê, mas quando você volta, você está ali, o senhor quer estar junto, o senhor quer estar ali, porque o que completa a minha alegria é vocês serem um. O que completa a minha alegria é nós sermos um. O que completa a minha alegria é nós sermos um em Cristo. Olha que tremendo. Olha o que ele diz no versículo 10, eu vou voltar para o 2. Filipenses 4,10, falou em alegria? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram. Por que renovou? Pega aí a revelação, irmão. O que se renova? O que você renova? Carteira de motorista. Era uma, tem que fazer outra. O que renova? É porque tinha um interesse e perdeu. Alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês renovaram seu interesse por mim.
De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Isso traz alegria, é unidade. Você pode dizer amém? Olha o que diz aqui, eu vou ler o versículo 1 agora. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês são a minha a minha coroa. Permaneçam, aleluia, assim firmes no Senhor amado. Agora, olha aqui o verso 2. Olha a preocupação de Paulo. Eu vou ler com vocês. O que eu... Me ajuda aí, é muita revelação. O que eu clamo com toda a força. O que eu falo com todo o meu poder e autoridade. O que eu peço, o que eu rogo, Evódia e também Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Tinha duas irmãs se picando na igreja. Tinha dois irmãos que não podiam falar um com o outro. Paulo, esse negócio vai dar ruim. Isso vai destruir a igreja. Eu estou te dizendo e rogo, tenham harmonia no Senhor. Declara Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Pode aplaudir Jesus, meu irmão. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu posso trazer aqui uma versão bem contemporânea e reveladora. Tenham unidade sempre no Senhor. Novamente eu declaro, tenham sempre unidade. Você pode dizer amém? Se há alguém, meu irmão, que você não se dá bem. Se há alguém que comprou uma televisão que você quis comprar, você ficou com raiva que ela comprou. Eu não sei qual é o problema, meu irmão. Aquele sapato último da loja ela comprou. Não sei. Resolve logo esse problema. Você sabia que você não podia nem ceiar? Nem ofertar. A Bíblia fala assim, ó, vai lá e resolve o problema que você está com ele. Antes de você trazer a oferta. Antes de você ceiar, resolve. Não fica picadinho, não. Resolve o problema que Deus vai te abençoar e te honrar. E por fim, a Bíblia fala, no Salmo 133, quão bom e agradável, alegria, é que os irmãos convivam em união. Meu irmão, isso tem uns escritos no meu computador, eu quero que vire livro isso aqui. Falou em alegria, falou em unidade. Tem mais de 50 versículos na Bíblia. Hoje está fácil, irmão, vou te ajudar a escrever o livro junto comigo. Escreve a palavra lá, alegria, enter, na sua Bíblia de localização. Você vai ver que no contexto, sempre de cima ou de baixo, tem alguma coisa falando de unidade. Ou é saudade, ou é para imitar, ou é para concordar, ou é completa alegria para ter unidade. Tem gente que tem alegria mais fora do que dentro. O flamenguista não pode ficar mais alegre do que nós. Até quando perde, os miseráveis ficam alegres. Perdeu, mas foi o melhor do Brasil. Perdeu, mas não sei o quê. Perdeu, mas não sei o que lá. Tem gente que é assim, a palavra não foi muito boa, eu não volto mais. A cela começou depois, tchau. Te amo, mas tchau. Essa frase aí é forte, meu irmão. Te amo, mas tchau. Essa frase não é de Deus. É complete a alegria de Jesus, tendo unidade. Eu quero encerrar. Diga para o seu irmão, diga. Somos um. Para que o mundo creia. Só as mulheres, declare isso. Só os homens. Somos um para que o mundo creia. Toda a igreja. Somos um para que o mundo creia. Então os que criam mantinham-se unidos. Então você crê. Você se esforça e assume o chamado. Você entende o processo. Você é maduro. Você entende que somos diferentes. Você se alegra no Senhor para que o mundo creia. Para que você faz isso? Para que o seu vizinho creia, seu professor creia. A tua unidade faz com que a sua família creia. Pode avaliar aí, ó. Quem traz pessoas para Jesus? É porque você permanece. Tem como você trazer alguém se você não permanece? Você vai levar para onde? Ah, não frequento nenhum lugar. Você vai levar para onde?
Eu vou levar para minha casa. João 17, 17. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu vou ler até o 22. A Bíblia fala aqui, ó. Pega na mão do teu irmão para ele ser um. Agora, diga para 3 pessoas aí que é confirmação de Deus. Diga para eles, somos um, meu irmão. Eu vou trazer aqui alguns subtópicos rápidos, mas diz assim: santifica-os na verdade. Bem rápido. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Santifica-os em Jesus. A tua palavra é Jesus. A tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Santificar é se separar do pecado. Ser santo é ser separado. Você se separa do pecado para que outras pessoas também façam isso. Mas quando você vai, por exemplo, para uma boate, para o gordo, para uma discoteca, outras pessoas vão fazer. Quando você vai para maconha, para cocaína, para bebida, você pode ter certeza que alguém foi e te levou. E o diabo quer que você seja um agente para fazer também. Quando você começa a enganar, por exemplo, você compra um negócio pirata. Vou comprar aqui um TV a cabo pirata. Daqui a pouco você já está roubando lá a bendita da Sky, não sei mais de quem. Aí você já quer que o outro faça. Seu ser humano, ele quer sentir melhor. Aí ele vai e transfere para outro. Tem um bizu aqui, não precisa pagar 200 não, paga 10. Vai lá, pá. Quem quer ser separado de Deus? Pastor, como é que eu sei que o negócio é certo ou errado? Chama a Polícia Federal lá na sua casa e pergunta, isso aqui é de Deus? Se não tiver problema nenhum, pode continuar. É muito simples. Quem está comigo aqui? Dá uma glória a Deus. É para qualquer coisa, meu irmão, que você for fazer. Se uma autoridade competente chegasse ali para ver, estiver errado, não pode. Vou dirigir com a carteira vencida. Pode, 30 dias. Depois disso, não pode. Sem carteira, para, nem fala. Quem quer se santificar? Em favor deles eu me santifico, para que também sejam santificados. Versículo 20. Para que eu faço isso, pastor? Olha o 20. A minha oração não é apenas por ele. A minha santidade não é apenas por ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Você pode dizer amém? A tua santidade, a tua unidade, a tua perseverança vai trazer uma corrente do bem e de multiplicação, de alegria, de paz e de pessoas santas para a comunidade, para o reino de Deus. Você pode dizer amém? Diga, a minha santidade, a minha unidade, a minha atitude vai trazer a glória de Deus. A Bíblia fala que você não faz isso pelos seus discípulos. Você não faz isso pela sua célula, mas por aqueles que estão ali, vão abrir outras células e vão fazer, trazendo mensagem de Jesus para outras pessoas. E qual é o propósito disso, pastor? Vamos ler juntos até a vírgula. 1, 2, 3 e... Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você pode dizer amém? Amém. Diga, temos que ser um. E o versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam assim como nós somos um. Assim como nós somos um. Tudo isso que eu preguei, é impossível mais vidas não chegar na tua célula. Tudo isso que eu preguei, é impossível seus parentes agora no Natal, bota em prática isso no Natal e no Ano Novo. Você vai trazer aqui para essa casa parentes e amigos seus em nome de Jesus. Bota em prática isso que eu estou falando para você. E quando ele chegar aqui, é o tema de hoje, eles têm que ter a convicção que nós... Se alguém chega aqui e vê, fulano com Beltrano,
Ixi, acho que não dá liga ali, aqueles dois não dá liga não. Imagina o cara chegar na célula, irmão, aí ver 12, não sei, não concordo, eu não concordo, nunca mais volta. Não é bem assim não. Quem crê que 2020 é um ano profético em nome de Jesus? É um ano de bênção, de alegria. Um ano que nós vamos ter essa unidade. É o ano que o mundo vai crer. Lorena vai crer. O Vale vai crer. São Paulo vai crer. O Brasil vai crer. O mundo vai crer. Eu só poderia terminar cantando essa canção. E eu quero te perguntar. Pergunta para uma pessoa perto de você. Seja um evangelista, irmão. Eu libero essa unção. Ah, se fosse fácil. Diga para o seu irmão assim. Você quer ser um com Jesus? Diga para o seu irmão. É o primeiro passo. Diga para o seu irmão. É o primeiro passo. Partido 33. Apaga as luzes. Diga assim. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Eu quero ser um contigo, Jesus. Eu quero ser um com a minha família. Eu quero ser um com os meus irmãos. Eu quero ser um com a minha igreja, com a minha célula, com o meu líder, com meus discípulos.